Bom, estou muito feliz de receber aqui hoje essa figura simpaticíssima, carioca de Nil Iguaçu, não é isso? Nil Iguaçu. Jornalista, comunicadora, apresentadora e com um nome que esse nome deve te dar um trabalho a tua vida inteira que deve ser uma loucura, né? Tem gente que fala Nádia, 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 dizem que você é parente do Haddad. Tem. Fala um pouquinho do seu nome. Tem. Obrigado por você estar aqui comigo. Tô muito feliz de você estar aqui. Cara, eu que tô mega feliz, me sinto assim privilegiada, honrada. Depois de você ter conversado com uma galera tão incrível, juro, eu me sinto honrada, obrigada. E olha, Ju, é impressionante. O meu nome, inventam de tudo. Nádia já é um nome mais difícil, não é comum. Então me chamam de Nádia, eu nem ligo mais. Quando eu era pequena, eu era aquelas crianças insuportáveis que corrigiam. Agora, o sobrenome, nos últimos anos, eu sofri até represália, porque as pessoas que eram contra o tal candidato, o tal político, achavam que eu era parente. Caraca. E aqui em São Paulo, para me ajudar, na época que ele era prefeito, a vice chamava Nádia. Nossa! Mas eu falei certo. Eu já cheguei a entrar nos lugares sendo confundida por causa disso. Não precisa ir longe. Eu falei para algumas pessoas que eu ia fazer com a Nádia Haddad, aí a pessoa... Ela é o quê? Ela é a esposa do candidato? Aquele, né? Eu falei, não, cara, nada a ver, é apresentadora. Não, e eu não conheço, assim, eu não tenho nem nada para falar, porque eu nunca nem fui apresentada para ele. Mas a família, assim, você sabe de onde vem a origem? Não, nada a ver, assim, nada. Haddad é libanês. Só que no Líbano é um sobrenome muito popular, é um sobrenome muito comum. E no Rio mesmo eu conhecia um monte de outros Haddad. Aqui em São Paulo eu sei que a colônia libanesa também é muito forte. E, inclusive, conheço algumas pessoas com sobrenome que moram perto de mim, mas, assim, conheço que eu ouvi dizer de ter amizade, não. Na real, eu acho que todo mundo que tem o mesmo sobrenome, em algum momento, em algum lugar da árvore genealógica, existe uma ligação. Claro. Mas não sou parente, não conheço Fernando Haddad, nunca o vi. É uma coincidência de sobrenome só. Mas eu falei certo, porque, assim, eu sei que você corrige, mas, assim, é difícil. Você fala assim, Nádia... O Nádia é o certo, mas assim, você fala rápido, vai sair Nádia, não tem jeito, é Nádia. Não, você falou super certo. Olha, fica tranquilo, porque o meu marido não fala direito meu nome sempre. Quando ele presta atenção, ele quase soletra. Mas hoje em dia eu já não me importo, eu sei que até a fonética é muito parecida, então eu não ligo não. Mas eu vou te falar que eu tenho ciúme do meu nome, mas ciúme, mesmo? Quando eu encontro alguém que chama Nádia... Eu não fico amiga, não. Valeu. Juro. O Nádia com I ou Nádia com J? O seu, igual o seu. Com J. Né? Com J. Com I eu acho o máximo. Ai, que legal, né? Quase igual, quase xará. O quase não me incomoda. Eu não sei por que eu tenho esse apego com o meu nome, mas eu tenho ciúme. Eu não conheço outra Nádia também, na real. É muito difícil, muito difícil. Eu tinha um jogador que chamava Madjer, que era igualzinho, Madjer, era da Argélia. Mentira. Da Argélia, era um craque da Argélia, era Madjer. Mas não sabia. Madjer, né? Madjer. Era um jogadoraço, era um das estrelas. Que diferente. Mas, enfim, pelo menos estou falando certinho, né? O marido deve ser, na hora da briga, ele deve falar o nome certinho, né? Na hora de reclamar de alguma coisa, dona Nádia. Olha, verdade. E tem essa desvantagem, porque eu tenho duas irmãs mais velhas, a Patrícia e a Ludmila. Quando a minha mãe ia brigar com elas, quer dizer, sempre chamou pelo sobrenome, Mila e Pati. E eu nunca tive um sobrenome, um apelido, assim, né? De que dizer apelido. Era Nádia mesmo, eu nunca tive apelido. Então, eu não sabia, eu tinha que identificar pelo tom de voz da minha mãe. Porque se ela chamasse Patrícia, a minha irmã sabia que era bronca. Agora, não. Até hoje, minha mãe me chama mais pelo nome inteiro, Nádia, completinho assim, do que Ná. Então, tem uma desvantagem aí. Estamos educando as pessoas com problemas de nome, né? Que estão sendo criadas hoje no colégio e tal, assim. Estão ainda tendo problemas. Nós estamos num assunto aqui muito... Surgiu isso. Vem cá, me conta um pouquinho, Nádia. Esse Covid, eu soube que você teve problema na sua família, você, o seu marido. Você fez até um vídeo... na época que você se emocionou, falando dele e tal. Quem me segue deve estar sabendo já que meu marido foi pego. Ele deu positivo para o Covid, infelizmente. Como é que foi esse período para você? E como é que você está vendo agora, depois de um ano? A gente está chegando a um ano, né? Já chegou, né? Praticamente, né? Desde que a pandemia... São Paulo, acho que foi fim de fevereiro.
o comportamento das pessoas, de como as pessoas estão lidando com isso, porque assim, é muito louco, né? Tem gente que ainda eu acho que não caiu na real, que o negócio é sério e que ainda vai demorar um pouco se continuar assim, né? Exato. Olha, duas coisas me espantam muito, falando primeiro da nossa atualidade, e eu vou dizer o que eu vivi, como que eu enfrentei isso. Eu ainda vejo, como você mesmo comentou, Ju, um negacionismo muito grande sobre o problema. Eu não sei se é uma fuga para você tentar superar melhor o momento, mas fato é perigoso. Você negar uma pandemia, algo que está acontecendo embaixo dos seus olhos, é perigoso. Com você, é perigoso com quem você convive. E quando acabei de falar isso para minha mãe, falei, puxa, quando a gente acha que a coisa vai melhorar, tudo que todo mundo queria era a vacina chegou, ao contrário, regredimos, voltamos para uma fase pior. Então, o que eu noto... Veio uma pior, é que né? Veio uma cepa, que agora é pior. Nossa Exato, Senhora. bem pior. Eu acho que, entendo que está todo mundo meio desesperado para voltar a trabalhar como antigamente, para voltar a ter sua rotina social como antigamente, mas ainda não dá. E acho que no desespero e num pouco de permissão que tem, todo mundo se aproveita, não se resguarda. Tem muita gente que fala, comigo não acontece, mas se não aconteceu até agora, não vai acontecer, mas não sabe o risco que corre para quem convive, que leva para quem convive. Então, eu estou vivendo um momento de muita preocupação, muito mais do que antes até, porque justamente veio uma dose de esperança carregada agora do desespero. O inverso. O que fazer? Como que a gente vai conviver com essa nova realidade que nos limita tanto para o nosso desenvolvimento profissional, para o nosso desenvolvimento social? Na real, eu acho que tudo isso veio para todo mundo tomar um choque e conviver com o seu lado sombra, porque o que eu noto muito é que as pessoas têm pavor de encarar a si mesmo, né? Conheço um bocado de gente que fala, Deus me livre, não gosto de ficar sozinho, não gosto de silêncio. É engraçado porque você isso, encarar... Né? Eu sou o contrário, adoro ficar interno. sozinho, adoro viajar sozinho, adoro fazer coisas sozinho. Tem gente que não gosta. Eu também, eu sou assim. Adoro. Sou meio doido. Antes de eu casar, morei sozinha por muitos anos, acho que quase 15 anos. Cara, eu brincava, eu dizia assim, hoje eu vou me dar a moral que eu vou me levar para jantar, vou me levar ao cinema. Porque a gente aprende a ser sua melhor companhia. Não, né? Nath, sabe o que é engraçado? É quando as pessoas ficam meio com pena, achando que você tá, tipo assim, vai todo mundo, mas você quer ficar em casa, tadinho, ele vai ficar sozinho. Eu falei, tadinho, não, você não tá entendendo. Eu tô mais feliz do que vocês estão indo. Não, e mulher, principalmente, né? A gente, puxa, vive numa sociedade super machista e tal, e a pessoa vê uma mulher sozinha num restaurante, já acha que tá caçando assunto. Outra, tomou um balão. Tomou um balão, o cara se mandou, Então ninguém entende que tudo bem a pessoa ir sozinha, ir consigo mesmo, curtir um momento e beleza. Então eu acho que as pessoas tiveram que forçosamente conviver com seus problemas, se escutar, muitas entraram no desespero, entenderam um processo de depressão, tentaram a fuga. Então, acho que é o momento de todo mundo parar um pouquinho, se conhecer melhor, se entender melhor e botar a vida no eixo. Eu, quando soube que eu tive... Quando eu vi que eu estava com um problema, primeiro veio meu marido, eu me desesperei muito. Que mês foi isso? Você lembra que mês foi, mais ou menos? Foi em junho do ano passado. Então, foi bem... Eu tinha 3 meses de pandemia. Foi bem assim no começo, porque meu marido, ele acaba se expondo muito por causa da função dele aqui. Eu estava o tempo todo resguardada, me cuidando demais. Comecei a gravar, mas com todos os cuidados, com todo o protocolo do mundo. E eu, antes mesmo de viver como todo mundo viveu a pandemia e vive, eu já tinha uma certa mania de limpeza ao extremo. Por exemplo, o produto que hoje as pessoas usam em casa para uma limpeza, eu já usava antes. Eu tenho muitos cachorros, sempre usei álcool gel, nunca entrei em casa com o sapato da rua. Então, isso tudo, para mim, virou uma nóia, ao invés de ser só mais uma potencializada no hábito. Claro. E aí, meu marido começou a se sentir mal no domingo, só que ele tinha saído para beber com a minha mãe. E eu estava trabalhando. Com a sua mãe? Falei, que idade que sua mãe tem? Já foi sair para beber no meio da pandemia? Já está errado, né? Ele saiu para beber com a minha mãe, ele saiu da nossa casa e veio para cá, pra casa da minha mãe. Que susto. Não, eles não foram tipo pro boteco. Tava num bar, num boteco, tomando uma, e aí pegou. Não, me expressei mal. Apesar de que antes da pandemia eles também faziam isso, tá? Minha mãe tem 75 anos, mas vive melhor do que a gente. Graças a Deus. E aí meu marido veio para cá, que eu fui trabalhar, e ele ficou bebendo o dia todo com minha mãe. E eu falei, isso é ressaca, tá tudo certo.
E não sentiu mais nada. Também não conversamos a respeito. Na quarta-feira, ele falou para mim antes de dormir, falou, olha, vou fazer um teste amanhã, teste rápido do Covid, só para ter certeza que tá tudo bem. Sim, claro. Porque eu peguei friagem no domingo e bebi muito, tô me sentindo meio esquisito. Eu falei, tá, me avisa então. Minto, foi quinta de manhã. Fui trabalhar. E aí eu não mexo no telefone. Eu tô trabalhando, largo meu telefone. Quando eu peguei meu telefone na hora do almoço, que tinha mensagem dele, falei, putz. Aí eu me desesperei, avisei pro meu chefe na mesma hora. Já me tiraram. Aí foi muito constrangedor, porque assim, eu virei aquela pessoa que ninguém pode chegar perto. Não pode chegar perto, Eu fui direto pro ambulatório fazer exame, fiz negativo. Me levaram pro hotel e assim, Nádia, você tá proibida de ir na sua casa. Se você for pra sua casa, você para de gravar real. Fui direto para um hotel, fiz o PCR e fui pro hotel esperar os 2 dias de resultado. Eu tive uma crise de choro, como todo mundo viu nos stories, porque eu pensei, cara, meu marido vai estar passando por isso sozinho. Ele, por enquanto, não tem sintoma, mas a gente não sabe, porque é uma doença muito rápida, muito cruel, de uma hora para outra você pode ficar mal. Falei, quem é que vai cuidar dele? Como que ele vai se virar sozinho? Eu fiquei péssima. E com muito medo, assim, eu não estava sentindo absolutamente nada. No sábado, quando eu vi o meu resultado, eu perdi o chão. Porque eu já pensei, eu tive contato com um monte de gente no meu trabalho. Tudo bem que eu tomo muito cuidado, mas e aí? A gente não sabe. Fica se sentindo meio responsável, assim, por ter acontecido alguma coisa com alguém. Falei, caramba, se alguém tiver contaminado, vou me sentir culpada. Alguém mais velho, eu carreguei uma culpa. Foi muito ruim. Felizmente, todo mundo que estava ali trabalhando comigo fez exame, ninguém foi contaminado, foi tudo certo. Eu tive poucos sintomas, na verdade, eu só perdi o olfato e o paladar e tive muito cansaço, mas meu marido ficou mal. Nos 2 dias que eu fiquei longe dele, quando eu voltei, ele já tinha emagrecido, mas assim... Nossa, que loucura. De uma maneira assustadora. Que coisa. E eu fiquei muito preocupada, porque do dia para a noite ele não conseguia mais respirar direito, a gente indo para o hospital o tempo todo, e sem saber a quantas andava, porque não existe um exame que você faça todos os dias para ver como é que a doença está indo, né? Então, e ainda era muito recente. Assustava então, fiquei mais, muito né? insegura. Assustava até mais, né? Exato. E na primeira semana, minha irmã, que é médica, ficou com a gente, porque eu pedi, falei, por favor, fica aqui. Então, a gente aferia o tempo inteiro, saturação, o tempo inteiro, virou uma noia. Ele ficou melhor antes de mim, ele se curou antes de mim. E aí eu queria fazer exame o tempo inteiro. E falavam, pelo amor de Deus, não faz isso com você. Cara, eu ia, juro, em 3 laboratórios. Mas é que é uma coisa assim meio... Mesmo a gente não vendo... Porque filme, lógico que os filmes exageram, aquela coisa do vírus, pessoas morrendo, mas assim, parece uma coisa meio de filme, né? Todo mundo em casa, aí você vê... Aí você sabe dos relatos, principalmente de gente que trabalha em hospital, vendo as pessoas chegando sem ar, assim, sufocadas, e morrendo na hora, assim, uma coisa meio de maluco, né? Parece que a gente tá no meio de um... Às vezes parece assim, será que eu tô dormindo, entendeu? Eu vou acordar daqui a 2 anos, não vai ter nada. É muito louco. Parece filme de ficção científica. Não acaba nunca, né? Não acaba nunca. Então foi uma fase muito difícil, e aí quando eu recebi o meu exame, que estava lá comprovando que eu já estava com imunidade, aí eu já queria fazer o outro exame para dizer que eu não estava mais com o vírus no meu corpo mesmo. Enfim, meu processo de retorno à realidade foi com muito medo, porque depois veio a possibilidade de uma nova contaminação, que até hoje não é comprovado. E eu continuei com os mesmos cuidados, e principalmente por causa da minha mãe. Minha mãe tem 75 anos, é cadeirante, tem um monte de problemas de saúde, e a gente cuida dela, a gente está com ela sempre. É só falar rapidinho que tem que ter cuidado, sabe o quê? Eu conheço 2 pessoas já, uma delas que é nova, 30 e poucos, sei lá, 30 anos, 30 e poucos anos, que ela teve a primeira vez em maio do ano passado, não teve nada, assim, mas ela teve a segunda vez agora, o negócio da cepa, ela estava em Manaus, e pegou e foi brabo, assim, a menina de 30 e poucos anos, ela disse que teve febre altíssima e muito mal, o corpo ferrado, então você vê,
pessoa pegou 2 vezes. Tem gente que pega 2 vezes e fica. Então tem que ter um cuidado Você tá vendo? danado, né? Tem que ter um cuidado danado. Exato, eu já ouvi relatos como o seu. É. Então, e dizem isso, né? Se você pega na segunda vez, você tem sintomas mais graves. Cara, eu não quero isso pra mim, não quero pra ninguém. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado Mas é pouco. Não aconteceu nada de tão ruim assim com gente lá da tua equipe de gravação, não, né? Graças a Deus, né? Não. Assim, foi delicado para todo mundo ficou com muito medo, mas até mesmo quem tinha mais contato comigo, meu maquiador, por exemplo, que está sempre comigo, não teve. Pô, que bom, isso já me deixou bem, já me deixou aliviada, porque eu me isentei da responsabilidade de provocar isso em alguém. Então, aí teve um problemão dentro de casa, porque meu marido se sentiu culpado, achando que ele que tinha me contaminado. A gente não sabe. Não tem como saber. Não tem como. Não Até tem como a Eliana pegou, né? Voltando a gravar. Eu lembro que o Conrado e a Sorvetão foram no programa, até falaram pra mim, pô, a gente foi no programa semana passada, agora ela tá com Covid e tal. Mesmo com todos os cuidados, você vê, não tem jeito, cara. É difícil mesmo, né? Difícil saber. Não tem. Assim como a gente conhece, eu conheço pessoas, casais, que um pegou e o outro não pegou. Então, filha, não dá pra brincar. Não dá. Bom, mas vamos mudar de assunto aqui de Covid, chega de Covid, vamos uma coisa boa. Me conta o seguinte, você sendo de Nova Iguaçu, eu queria saber da garota Capricórnio, como é que era esse negócio de garota Capricórnio com a Ju, que eu não sabia dessa história, eu fui olhar e falei, caramba, garotas do Zodíaco e não sei o quê. Quando eu te procurei, que a minha cunhada, a Maria, era muito sua amiga, a irmã dela, a Mel, vocês tinham amizade aqui, e aí você falou alguma coisa, trabalhei com ela na Xuxa e tal, alguma coisa assim, eu não entendi. Aí quando eu fui olhar, eu falei, garota do Capricórnio, como é que foi isso? Pois é, então, eu sou do Rio, mas eu sempre falo, eu sou do Rio de Janeiro, porque explicar a Baixada Fluminense, a pessoa acha que eu torço pelo Fluminense, eu não torço pelo Fluminense, eu sou rubro-negro. Isso aí em São Paulo, que o pessoal confunde, né? Porque aqui, Baixada Fluminense, todo mundo sabe. Então você fala assim, não, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Você torce pelo tricolor? Não! Então eu acabo resumindo, não, eu sou carioca, mas eu sou de Nova Iguaçu, nasci em Nova Iguaçu e fui criada em Belfor Roxo. São 2 municípios da Baixada Fluminense. E eu, como todas as meninas da minha idade, eu já tenho 40 anos, quando era criança, eu queria ser paquita, óbvio, só que eu não era loura, né? Então não podia. Eu cheguei até a fazer teste na época que abriram para as morenas, fiquei de cara pro gol e não fui selecionada. Lá para os meus 19, 20 anos, que eu comecei a trabalhar com a Xuxa. Só que eu já fazia, eu me formei em dança. E um dos requisitos era justamente você saber dançar. E eu me formei em balé clássico, trabalhei com isso, dei aula e era uma oportunidade de eu viver o meu sonho. Sim. E em especial na área de comunicação. Quando eu trabalhei com a Xuxa, que foi assistente de palco, é que eu entendi que a comunicação social, independentemente se de trás ou da frente das câmeras, era a minha vibe. Mas foi um período, juro, acho que foi o período mais feliz da minha vida. É mesmo? Porque pensa, eu era uma menina, eu estava realizando meu sonho de trabalhar com aquela que fez parte da minha infância, me divertindo horrores, com música, com dança, fazendo amizades novas com a Mel, a Maria, a Maís, que são amigas minhas até hoje, em especial a Mel. Era um grupo de 20 meninas, mais ou menos, de idades, até tinha uma pequena diferença, mas com realidades completamente distintas, mas que se complementavam, sabe? E aí eu representava o meu signo, que é Capricórnio, junto com a Patrícia, minha amiga. E a gente, no período, né, do Capricórnio, do signo, a gente falava sobre o signo, o que gostava de vestir, de comer, não sei o quê, qual era o pensamento desse signo, a reflexão do dia, assim. Foi uma fase muito gostosa, muito. A gente se divertiu muito. Quanto tempo você ficou trabalhando com a Xuxa lá? Quase 2 anos. Porque, como o meu signo, ele é lá no finalzinho do zodíaco, do horóscopo, eu tive a vantagem, porque as meninas, por exemplo, Áries, ficou 1 mês, 2, sei lá, pouco tempo. Eu não. Então, eu era de Capricórnio. Então, as meninas dos signos mais distantes, assim, no finalzinho, acabaram ficando mais. E depois teve uma renovação de uns 6 meses, acho que foi quase 2 anos. Aliás, eu queria fazer um parêntese que você falou, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Você sabe que no meio da pandemia, eu tenho uma mulher que trabalha lá em casa há muitos anos, na minha casa, e tem uma babá também das crianças. Então, uma morava em Belfor Roxo, outra em Nova Iguaçu. Mentira! Não, escuta, aí, quando passou 3 meses, 4 meses, não é nem a gente que pediu, elas ligaram pra gente, seu Júnior, eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus, me chama de volta, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pô, mas eu não vou deixar vir de ônibus, de Uber. O que eu fiz? Fui com o meu carro, em Belfor Roxo, buscar uma. Aí depois, na outra vez, fui em Nova Iguaçu buscar outra. Minha área já ali, né? Já tomei conta da Já é local.
Eu vou te dizer, eu sinto uma saudade, é engraçado, essas pessoas acham, ai, tá fazendo tipo, mas eu sinto saudade de quem eu podia ser lá, sabe? Não que eu não possa ser eu mesma, não é isso. Mas é porque é minha história, minha raiz, os meus amigos estão lá, meus melhores amigos até hoje, minha casa, meus parentes. A minha mãe, ela foi morar nos últimos anos, antes de vir para cá, ela morava em Ipanema. Porque como ela e meu pai já estavam idosos, então era mais fácil, era perto dos médicos, do hospital e tudo mais. Mas a nossa casa, até hoje, está lá, em Belfor Roxo, né? É mesmo? E os funcionários que trabalharam com a minha mãe durante anos, quase 30 anos, são todos de Belfor Roxo. Quando ela veio para cá, o ponto principal era esse. Ai, será que eles vão vir? Infelizmente não vieram. Mas a gente queria que todo mundo se mudasse, porque fazem parte da nossa família, né? Minha raiz é lá. Eu ia muito a Nilópolis por causa da Beija-Flor, eu ia sempre nos ensaios lá, né? Mas eu joguei em tudo que é lugar, né? Jogando futebol, você vai em tudo que é lugar. Você jogava em Mesquita, jogava em, como é que é o nome? Ricardo de Albuquerque, jogava em Caxias, óbvio. Caxias 500 vezes lá. Então, assim, não tem jeito, não tem como escapar. O meu marido, quando ele era, sei lá, tinha uns 17, 18 anos, ele foi jogador de São Paulo. E ele foi jogar em Belfor Roxo, atrás da minha casa, Nossa, na Bayer, que tinha um campo legal. Eu joguei lá. Teve campeonato lá. Eu joguei lá. Você já foi lá? Já, joguei lá nesse campo da Baia. Tem Olha, jeito. meu vizinho, você podia ter ido lá tomar um café. Pô, pois é, devia ter falado, tá vendo? Agora, vem cá, a gente falou de pandemia e eu lembrei que quando a gente acabou gravando 2 semanas depois do que era pra gravar, né? Que você teve um problema lá e tal, não sei o quê. Naquela vez que a gente ia gravar no meio do carnaval. Que era o carnaval que eu até falei pra você, pô, que carnaval, né? Não tem carnaval. E você cobriu um monte de carnaval, né? Com band de folia e tal, não sei o quê. Como é que era pra você fazer isso? Porque tem alguma história muito engraçada que você lembra e tal. Porque você... Eu adorava ver esses... Eu via muito baile de carnaval quando eu era pequeno, né? Otávio Mesquita, aquela galera toda que cobria baile. Adorava. Eu nunca fui Bahia nesses carnavais, mas você ia em todos, né? Você ia em tudo que é lugar, né? História engraçada, com certeza tem muitas, eu vou tentar lembrar, mas uma história marcante foi minha primeira entrada como repórter ao vivo, que foi na quadra da Beija-Flor, da minha Beija-Flor, que eu torço. Você também Beija-Flor, tá vendo? Olha aí, ó. Pô, não sabia. Você também, né? Claro, pô, desfilo lá há anos. E a quadra era perto da minha casa, né? Belfor Roxo e Nilópolis são municípios vizinhos. Sim. E na época eu era produtora e pauteira do canal Rede 21, um canal HF, transmitido pela Band. E a repórter não podia ir. Daí o diretor falou para mim, olha, eu preciso de uma entrada, porque a Beija-Flor ganhou, e eu preciso que você entre. Eu falei, eu estava fazendo faculdade ainda. Eu falei, pelo amor de Deus, eu vou entrar ao vivo no Jornal Nacional? Não, pelo amor de Deus. Fiquei muito insegura. Ele falou, ó, vai, você mora ali do lado, a repórter não pode ir. Júnior, eu fiquei apavorada. Imagina. E deu tudo certo, e amei. Eu falei, ainda mais na quadra da Beija-Flor, eu vou ficar nervosa demais. Pô, vendo todo mundo ali. Mas deu tudo certo. E dali em diante, eu nunca mais deixei de cobrir carnaval. Antes de eu começar a fazer Recife e Salvador, eu fiz muitos anos Rio, Apoteose. Fiz aqui também, em São Paulo. E aí depois emendei comecei a fazer Recife. Fiz muitos anos o Marco Zero. E aí depois fui para Salvador. Eu amo carnaval, sou apaixonada por carnaval. E principalmente trabalhar no carnaval com carnaval. Porque você consegue participar de tudo. Tudo bem que você não pode se divertir como um folião. Mas eu vi você lá em cima de trio elétrico. Eu vi tudo que é lugar, né? Você ia. Cara, eu tava ali, protegida, no melhor lugar, com estrutura, podia ir no banheiro. Arrumada. Com comida e bebida de graça ali para mim. Então eu adorava. Trabalhar na Band com carnaval era de um jeito, no SBT outro. Porque na Band a gente ficava acho que umas 5, 6 horas ao vivo. Era muito cansativo. E assim, chegava uma hora que você não tinha mais o que falar. Você não tinha mais o que falar. E no Recife, então, que é mais informação, você falava, velho, eu vou repetir o que eu falei lá no começo. E Salvador era um contraste, porque as pessoas não queriam informação, só queriam saber de música. Isso, para mim, enquanto jornalista, foi complicado. Eu falava, caramba, eu vou ficar lá falando o quê? Só chamando música? Conversando com um artista que nem é meu amigo, então podendo entrevistá-lo, tendo que fingir que eu sou comadre da pessoa. Mas aí depois eu relaxei e aproveitei o momento, assim.
Mas foi um contraste muito grande. Você participa do critério da escolha desse tema? É você que pensa? Como é o tema desse ano? Esse ano foi engraçado, porque eu pensei assim, poxa, eu tô preocupada com as pessoas que trabalham no carnaval, que vivem disso, porque muita gente vive no carnaval o ano todo. Muita gente, muita. Nossa Senhora. Muita gente. Aqui no Rio, então... Então, eu me isentei do papel de comunicador e de foliã. Eu fiquei pensando nessas pessoas e preocupada e tal. Só que até então eu estava de boa, não estava naquela coisa, ai, que pena, eu não vou no carnaval. Júlia do céu, no dia que era para viajar, seria da viagem, que eu vi um monte de foto, meus amigos postando, era pra gente estar lá, um ano atrás, assim, me deu uma bad. Mas uma bad, eu fiquei mal. Falei, meu Deus, nunca na vida eu imaginei que em algum ano não fosse ter carnaval. Por mais que as pessoas não deem essa devida importância, mas é um momento onde as pessoas se permitem viver, ser feliz. O carnaval ainda deu sorte, entre aspas, que no 2020, eu, por exemplo, que faço um evento, o Jogo das Estrelas, você sabe, no final do ano, a gente não teve, que era um jogo que tem muita gente mais velha e tal. Mas o carnaval, em 2020, as pessoas esquecem que teve. Que, aliás, pode ter sido responsável por ajudar aí nesse negócio. Eu fiquei muito assustada. Pois é. Eu estava em São Paulo no início do carnaval, gravando um negócio, quando eu vim para o Rio, 2 semanas antes da pandemia, assim, eu acho que pode ter ajudado, né, a propagar isso aí. Mas, eu acho também. Acho que, assim, a falta de responsabilidade das pessoas de imaginar, eu estou indo para uma aglomeração onde um monte de gente pode estar infectado. Por isso que eu te digo, assim, esse negativismo e irresponsabilidade das pessoas é responsável por isso, sim. Eu vi, por exemplo, eu tô louca para ir pro Rio. Tô morrendo de saudade da minha casa. Pois é, eu tô fazendo com a carioca por Zoom, é fogo. Que eu tô aqui do lado, em São Paulo, não pode estar aqui. Não, é impressionante. Exato, assim, me dá angústia de falar, caraca, eu podia estar aí do teu lado. Protegida, beleza, mas... aí quando eu vejo os bares, agora não mais, mas até semana passada, os bares lotados, as praias lotadas, carnaval, tudo normal. Falo, não, eu tenho medo até de descer da aeronave mesmo com máscara, eu tenho medo. É difícil. Né? Então, é isso, de ter empatia e respeito pelo outro. Né? Você não está pensando em você, mas pensa em quem está do seu lado. Então, acho que eu concordo com o que você falou. Acho que o carnaval às escuras aí foi responsável. Agora, o pior é que eu não consigo comparar as duas coisas, até porque é diferente. Nós estamos falando de uma pandemia mundial e tal. Agora, você passou por uns maus bocados é apelido, né? O que você passou. Que carnaval é muito melhor do que cobrir o que você fazia indo para ver tiroteio, essas coisas. E aí acabou sobrando para você. Eu tô aqui falando de uma maneira light, porque eu sei que hoje você já lida muito bem com isso, né? Mas assim, isso traumatizou você há muito tempo, né? O que aconteceu contigo, o negócio do tiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa época que foi braba. Eu vim de um lugar, de um município, onde, infelizmente, a criminalidade era rotineira. Então, quando eu fui cobrir polícia, eu não me chocava como ser humano de encarar a realidade de frente. Sim. Mas eu conseguia driblar e ser profissional o suficiente para respeitar os espaços, né? Muita gente, na época que eu fui atingida, questionou. Mas ela entrou onde não devia? Não, eu nem cheguei a entrar, eu estava dentro do carro. Você estava lá embaixo, né? Lá embaixo, né? Estava embaixo ainda do Dona Marta, estava num acesso, sentada dentro do carro. Mais especificamente, numa praça. Podia ter pego numa criança brincando ali. Então, foi uma fatalidade, aconteceu porque estava escrito que tinha que acontecer comigo, e beleza, que bom que foi comigo, que tive recurso, que fui salva. Sim. Então, eu cobria muita matéria policial, pelas fontes que eu tinha, pelo horário que eu trabalhava, e pela maneira com a qual eu lidava também nas comunidades. O que eu fazia? Toda comunidade onde eu ia para fazer uma cobertura policial voltada para o crime, eu depois vendia, que é a maneira que a gente usa, o termo que a gente usa, na minha redação de jornalismo, algo humanizado. Era uma rádio comunitária, era uma ONG que funcionava lá dentro, algum trabalho social, algo positivo daquele lugar. Porque existiam os dois lados, a gente não pode mostrar só o lado negro, existe o lado da luz. Claro. Então, eu fazia questão disso. Quando eu fui fazer essa cobertura do Dona Marta, foi muito interessante, porque eu senti que alguma coisa aconteceria. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira anterior, eu estava em outra cobertura, no Complexo da Penha, e eu estava numa barricada, assim, escondida, e comentei com uma amiga, Bruna. Eu falei, Bruna, você tem a sensação de que um dia você vai ser atingida? Ela falou, você tá maluca? Lógico que não. Eu falei, eu tenho.
E morreu o assunto. Quando aconteceu comigo naquela segunda-feira, eu não sei explicar, eu não sei se hoje eu reagiria da mesma forma, mas eu mantive o tempo inteiro muita paz e certeza de que tudo ficaria bem. Eu tive um autocontrole que eu não sei bom, dizer que eu não sei de onde veio da minha vontade de viver, veio da fé que eu tenho, mas eu fiquei muito em paz, muito tranquila, muito tranquila. Eu só queria saber o que estava acontecendo. Mas você tinha a comigo. sensação também de que, tipo assim, aconteceu o que eu achava que ia acontecer mesmo, que fosse acontecer? Eu acho que isso também me tranquilizou. Falei, cara, no meu íntimo eu já sabia que podia rolar isso, eu já sentia que podia rolar. Então, ok, eu vou encarar da maneira mais positiva. Contanto que eu nunca me vitimizei, eu nunca permiti, inclusive, que as pessoas também tratassem de, ai, coitadinha. Não. Que bom, foi um tiro para minha vida, para minha sobrevida, para eu acordar para um monte de questões que antes talvez eu não prestasse atenção. Então, eu fiquei, sim, assim, eu não fiquei com sequela, pegou pulmão, meu pulmão do lado direito ele é menor, mas eu fiz muita fisioterapia, eu sempre fui saudável, sempre pratiquei atividade física, tudo isso ajudou. Então, eu tive uma recuperação muito, muito rápida diante da gravidade e muito plena. Só que, é claro, algum registro ficou. Claro. E eu não entendi, eu falava assim, o que me incomoda ainda? Porque nunca me incomodou falar sobre o assunto. Mas me incomodava, por exemplo, assistir filmes policiais ou cenas na TV que tivessem barulho de tiro. Eu nem a pau eu via. Fogos de artifício e arma de fogo. Eu não podia ver. Aquilo para mim era terrível. Aí um dia eu entendi que se eu me colocasse do lado contrário de quem estava no controle da situação, talvez eu conseguisse entender melhor, encarar de frente. Tudo que sempre me deu medo, com exceção de barata, confesso, eu gosto de encarar de frente. E aí eu falei com meu marido, na época, assim, tem uns 2, 3 anos, eu falei, quero fazer um curso de tiro. Você tá maluca? Você? Ele falou, não. Tira isso da sua cabeça, que vai ser pior para você. Acho que você vai cutucar uma coisa aí dentro que não tá legal. Vai piorar. Mas eu falei, bom, vou jogar pro universo e seja o que Deus quiser. Dia 1º de janeiro do ano retrasado, acho que foi do ano retrasado, tinha passado o Réveillon aqui no interior de Minas, e aí fui numa loja de semi-joia, meu marido tá lá conversando com um cara e assistindo TV, assistindo a posse. Aí ele me chamou e falou, amor, adivinha qual é a profissão dele? Ele é instrutor de tiro. Falei, é agora. É agora. Mas peraí, deixa eu fazer a cronologia certinho, olha só. Que ano foi o tiro que você tomou? 2005. 2005, tem 16 anos, 15 anos, 16 anos, né, praticamente. Vai fazer 16 anos agora. Quanto tempo durou esse teu encontro? Sabe por quê? Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, esse teu relato, eu sei que não é a mesma coisa, o teu é um trauma verdadeiro de uma coisa que aconteceu. Mas isso me lembra pessoas que me contam sobre terapia, sobre, por exemplo, gente que tem medo de avião, claustrofóbico, sabe, pessoa assim, que a maneira de lidar com isso é o contrário, né? Você encarar e tal, porque parece que são traumas antigos. Não sei por que eu tô lembrando disso, porque você tá me falando que você teve depressão, você chegou a ter isso tudo, né? Tive. Chegou a ter... Tive síndrome do pânico. Caramba, quantos anos durou isso? Mas Nós estamos falando de... Então... Mais de 15 anos? Não, 10 anos, 13 anos, 12 anos, por aí. E ninguém sabia. Mas foi o seguinte, assim, quando aconteceu o tiro, na sequência, mesmo eu não pensando, eu passava perto de comunidade, eu me abaixava. Eu ficava com medo, muito medo, muito medo. Mas eu falava, ok, eu vou respeitar o meu medo, mas no momento eu vou ter que encarar, vou ter que entender qual é da parada. Me deu síndrome do pânico, eu às vezes estava, sei lá, na rua da minha casa, andando, me dava a sensação de que eu ia naquele momento ser alvejada. Eu me recolhia em algum canto e eu começava a rezar, a respirar. Eu tentava ter controle da minha respiração para me acalmar. Tomei por um tempo um remédio para me acalmar, mas eu falava, não, vamos cutucar isso aqui, porque eu não vou viver à base de remédio, tudo bem, o remédio está aí para ajudar, não sou contra, sou super a favor, mas eu sou mais a favor da gente entender qual é a raiz do problema e curar, e mexer ali, tratar, administrar pelo menos. Bom, aí eu fui fazer terapia, só que, veja isso, na minha segunda sessão de terapia eu fui convidada para vir para São Paulo. Chegando em São Paulo, eu não tinha indicação de outro terapeuta, o profissional que estava me atendendo
no Rio, precisou viajar para fora, acho que para dar aula, sei lá, eu não tinha indicação de nada. Eu falei, beleza, vamos encarar isso sozinha. E eu vim sozinha, sem ter me preparado para vir, porque eu vim conhecer a emissora num dia, estreiei no jornal no dia seguinte e nunca mais voltei. Passou muito tempo, aí eu comecei a fazer terapia de novo, mas para tratar de assuntos amplos, não especificamente disso. Me ajudou com a depressão, me ajudou com o síndrome do pânico. Contudo, eu perdi o meu pai, tem 5 anos. Tudo voltou. Entendi. Porque eu perdi o meu pai na véspera do meu casamento, eu casei sem ter namorado o meu marido. Foi, namora, termina, volta e casa. Me mudei de cidade mais uma vez para um lugar onde eu não conhecia Parecido ninguém. comigo, tá? Mas tudo bem, foi quase a mesma coisa. Cara, eu entrei numa paranoia. Eu fiquei um faquiro, eu fiquei um fiapo com cabelo. Eu emagreci de tristeza. E as pessoas achavam assim, você está fazendo dieta. Eu comia a mesma coisa, eu fiz todos os exames, mas o corpo padece. Eu falei, não, calma, vamos entender isso aí, vamos encarar de outra forma. Procurei um psiquiatra, tomei medicação e me tratei. E busquei outras terapias mais alternativas. Óleo essencial, MDE, enfim, um monte de outras terapias para mexer com isso. A mente humana é um negócio muito louco, né? Porque outro dia estava alguém conversando comigo falando sobre isso, que você fica, me conta uma situação que você fica nervoso em tal lugar. Eu digo, de repente, ele falou assim, cara, às vezes é um negócio que teve no seu colégio, que aconteceu uma vez, você nem lembra, aquilo ali cria um trauma pro resto da vida. Eu falei, não é possível, cara, que eu vou lembrar. Aí o cara fala em hipnose, né, que na hipnose ele acha o trauma, fala, cara, que é muito louco a mente humana. Então isso tudo que aconteceu com você traz coisa de volta, mesmo não tendo nada a ver, né? Sim, e você tocou num ponto, Júnior, muito legal e muito atual na minha vida, porque hoje eu faço terapia de hipnose. Olha só, pra mim, a hipnose era aquela, sabe, compre batom, você toma na cebola achando que é maçã, coisa que a gente vê na televisão, porque eu não tinha conhecimento. E aí, 2 anos atrás, quando eu comecei a entender que eu precisava cutucar isso aqui, mexer, que eu fui fazer o curso de tiro e pedi para o professor, eu expliquei, o professor sabia de tudo que estava rolando, e eu pedi para ele, falei, olha, eu preciso não botar o protetor e ouvir o barulho. Na hora que deu o primeiro disparo, numa sequência de ausência de disparo, eu consegui chorar e gritar e botar para fora tudo que eu não tinha conseguido na época. Porque quando eu tomei o tiro, eu não chorei, eu não gritei, eu fiquei... Eu tentei ter controle da situação. E eu precisava. Então eu coloquei... Foi uma catarse, foi um processo assim maravilhoso da minha vida. E dali em diante, eu entendi onde estava o problema e curei. Eu fiquei bem. Loucura, tirou com a mão, literalmente. E aí, na sequência, eu fui fazer um retiro. Todo começo de ano eu gosto de alguma coisa de autoconhecimento e tudo mais. Eu fui fazer um retiro com uma terapeuta de hipnose. E ali eu tive uma vivência que foi muito louca. Se eu não tivesse visto aquilo e alguém tivesse me contado, eu ia falar, cara, essa pessoa deve ter, sei lá, usado alguma coisa para sair do eixo. Eu voltei para o útero da minha mãe. E eu vivi na hipnose apenas com a respiração, com o exercício de respiração. Cara, que loucura. O meu nascimento. Aí eu falei, será que eu fui sugestionada? Falei, acho que eu tô bem louca. Não é possível. Perguntei pra minha mãe. E mãe, quando eu nasci, aí falei, como é que tava a sala de cirurgia? Como que foi isso, como que foi aquilo? Quando ela me contou tudo, eu falei, não acredito, cara. Aí contei pra ela, falei, mãe, a senhora sentiu isso? Ela, como é que você sabe? Eu pude viver isso com essa terapia. Então, toda vez que eu tenho alguma dificuldade, que rolou algum bloqueio e tal, eu tenho esse recurso, que a terapia da hipnose é praticamente imediata e é muito simples, porque, óbvio, você tem que ter um terapeuta incrível, responsável, que não faça experiências com você. E a minha terapeuta é assim. Então, eu tive outros problemas depois de pequenos traumas e que eu consegui superar através dessa terapia. E não é problema nenhum. As pessoas têm que tirar esse negócio de terapia para maluco. Não é, gente. Não. Não é o contrário. Eu tenho um amigo que ele sempre fala para mim sobre isso. Eu falo para ele, às vezes, eu falei isso mesmo. Falei assim, eu morro de medo. Porque eu sei lá, cara. Depois você me tira do ar e aí acontece alguma coisa, eu tô ali. Mas eu tava vendo aqui esse Pyong Lee, que até participa agora do Bake Off, celebridade que a gente vai falar daqui a pouco.
E ele tava fazendo com a Galisteu, no canal dela. Cara, mas é muito louco, assim, é bobeira, mas ele falava assim, pum, botava ela pra dormir e falava, ela vai esquecer o número 7. Aí ele voltava, aí ela voltava, aí ele falava, conta aí até de 1 a 10. Ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Aí ela fala, não, depois do 6 vem o quê? Ela, 8. Aí depois, vai esquecer teu nome. Eu falei, pô, não é possível, cara, isso é muito louco. Mas é verdade mesmo, né, cara? Como é que... E assim, eu me encantei com... Não conheci o Pyong, mas ele faz esse trabalho diferente, que é mais de ilusionismo, de apresentar um pouco da hipnose dessa forma, mas ele também faz a terapia, né? Ele entende a responsabilidade que um terapeuta tem. Primeira vez que a minha terapeuta fez um exercício comigo, que era para estabelecer um vínculo de confiança, para ela entender o quanto eu estava entregue àquela sessão, eu lembro que ela fez um exercício que eu fechava o olho e fingia que estava uma bexiga de gás numa mão, um balão de gás e uma pedra na outra. E eu de olho fechado. Quando eu abri o olho, assim, a minha mão, onde estava com a bexiga, tipo, minha mão estava lá em cima, flutuando. E a outra que estava com peso, aqui. Eu estava toda torta, eu não tinha entendido. Não estava sentindo aquilo. E aí depois foi uma parada também que ela fez, como se fosse um parafuso, parafusando assim meu dedo. E eu não tinha controle, meu dedo ia fazendo assim. E eu, pum, apaguei. Isso para ela entender o quanto que eu estava entregue. Mas a mente humana, foi o que você falou, a gente tem a capacidade de se curar, como tem a capacidade de se colocar no chão e de padecer. Então, que esse loucura. Período do Covid, eu acho que a galera foi muito à loucura também, porque se conhecer, viajar para dentro de si, meu amigo, é a coisa mais difícil do mundo. Quem está acompanhando a gente falando aqui, né, nós não somos loucos, nós não estamos loucos, estamos fazendo... Não é a pandemia não está fazendo isso com a gente, nós estamos contando aqui relatos reais. Gente, não é experiência não, tá? Não, experiência de vida, vai ter testemunho. Vem cá, entrando no papo de Bake Off, como é que apareceu esse negócio para você que está fazendo... Assim, porque eu chegava a assistir o MasterChef, que o MasterChef da Bandeirantes era tudo, né? Fazia pratos e tal. Esse é diferente, esse é só de um tipo de coisa e tal. Explica para o pessoal que não conhece como é que é o Bake Off, como é que surgiu isso na tua vida também. Foi um presentão de Deus, porque eu já era espectadora, eu assistia ao Bake Off e amava. O Bake Off ele é um reality show de confeitaria, onde depois que assumi o programa, eu procuro trazer técnicas de confeitaria e histórias humanas de realização de sonhos dentro daquilo. Porque assim a gente consegue atingir um público muito mais diversificado do que simplesmente quem trabalha com confeitaria, né? Quando eu fui convidada, eu tinha acabado de participar, já tinha, sei lá, meses, que eu tinha participado da primeira edição de Celebridades, que foi um especial de Natal e Réveillon. Sim. E eu sempre gostei muito de cozinhar. Minha família é uma família que frequenta muito bem esse ambiente de cozinha, tanto para comer quanto para preparar. E aí, quando eu fui convidada, eu ganhei o avental azul, eu conquistei, né, o segundo lugar, e eu fiquei feliz porque as pessoas puderam ver também o outro lado meu. Sim. Quando eu recebi o convite, foi muito inesperado, muito, 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 muito. Eu lembro que eu estava em casa, meu chefe me mandou mensagem, falou, eu queria conversar com você, não primo aqui, tal hora. Eu falei, meu Deus do céu, bronca, certeza, vou tomar um pito. Não sei o que eu fiz, já fiquei pensando o que eu fiz. Aí meu marido falou, cara, vai em paz, para de se boicotar, tem certeza que é uma coisa boa. Falei, beleza, vamos lá. Quando eu sentei na frente dele, ele falou, então, quero te fazer um convite, você aceitaria apresentar o Bake Off? Aí eu, Júnior, minha vontade era de gritar, aí eu, faz a fina, eu, nossa, mantém calma. Que honra. Aí eu quero. Mas eu que tava depois eu contei isso pro meu chefe, queria gritar, queria sair correndo. Eu desacreditei. Aí ele me explicou a situação, como é que era, a rotina, pá. E na época eu fazia o programa do Ratinho, o 10 ou 1000, ele falou, só que você vai ter que deixar o programa, porque não tem como conciliar, não sei o quê. Quando eu saí de lá, que eu liguei pro meu marido para contar, eu tava tão chocada, tão passada, que eu não tinha reação. E ele só chorava do outro lado do telefone. Deve ser legal, né? Porque é um negócio que você era fã, você participou e tal, e de repente você virar apresentadora. É uma loucura. Eu falei, meu Deus do céu, agora tá ali na minha mão, praticamente. E a primeira coisa a única coisa que eu pedi, que eu perguntei, né? Eu falei, eu vou poder ser eu vou poder levar para lá a minha essência? Vai. Exatamente por isso que a gente quer que você esteja lá, babá, você é o lado humano da galera, você é a conselheira, você é a amiga. Eu falei, então tá bom. E aí eu tive uma excelente condução para isso na época, eu me preparei
muito para estar lá, mesmo que não tivessem me pedido, mas eu quis estudar confeitaria para não ficar perdida nos assuntos. Eu me sentia muito insegura, muito durinha ainda. Fiz um curso com uma pessoa de retórica que é incrível, e depois eu acabei entrando para pós-graduação em psicologia positiva e saúde do bem-estar, para entender o lado humano e saber lidar com aquelas questões ali, né? E o Bake Off se tornou, graças a Deus, assim, é uma equipe incrível, se tornou um baita sucesso, a gente virou referência pro Bake Off da França. Imagina, a gente, do berço da confeitaria, a gente virar referência de tratamento de condução. Em 30 segundos eu encerro a prova. Tem algum perfil, assim, de pessoas que mais fazem isso? É mais mulheres, é mais senhoras, é mais... Como é que é? Não. É engraçado. Eu também imaginava, falei assim, acho que deve ser um monte de senhorinha ou Não é. Hoje a confeitaria, eu acho que assim, deu um boom nos últimos anos a área de gastronomia de um modo geral. Sim. Antigamente a gente conhecia a cozinheira. Hoje a gente conhece chefe de cozinha, né? Homens e mulheres. É tudo muito diversificado. A confeitaria hoje é um ramo também assim. Extremamente diversificado. No Bake Off, a gente gosta de pessoas que tenham uma paixão avassaladora pela confeitaria, que passeiem por aquele ambiente sem ser extremamente profissionais. É claro que a gente exige provas, exige técnicas ali, que a pessoa não pode ser tão amadora assim, não pode ser tão crua, né? Tem que realmente estudar bastante, porque a gente sempre busca técnicas inusitadas. Então, o perfil do participante do Bake Off é ter uma incrível história de vida, uma incrível história com a confeitaria e ter um perfil comunicativo, um perfil de pessoa que gosta de trabalhar em equipe. Mas também, se não gostar, é legal, porque dá um contraste. Então, a gente procura perfis muito diversificados para a gente ter todo tipo de representação dentro daquela tenda. De um tempo para cá, eu notei que o bake trouxe técnicas inusitadas demais. Eu acabo sentindo falta da coisa um pouquinho mais simples, que a dona de casa consiga fazer. E nos Celebridades agora a gente está vendo isso, né? Se bem que toda receita que é passada lá, qualquer um consegue tirar alguma coisa daquela receita, seja o recheio, seja a massa, isso dá para fazer. Mas televisão exige um impacto visual bacana, atrativo. Óbvio, Mas tem o Júnior também, o Júnior Bake Off, que é o de crianças, né, no caso. Quando eu assisti o MasterChef, eu achei muito engraçado, porque você pensa que é um monte de criancinha que vai estar ali falando, não, vou botar isso aqui, tá aí. Você vê a criança falando, parece até uma chefe de 20 anos de idade já, né? É bizarro. Você se surpreendeu assim quando você viu? Muito, mas muito! Eu falei, na primeira vez que eu fiz o Júnior, eu falei assim, puxa, as crianças vão trazer muita coisa doce demais, só brigadeiro, doce de leite. Aí eu lembro que teve um menino, o Enzo, que ele trouxe um bolo de cappuccino com avelã, não sei o quê. O outro menino trouxe mascarpone. Então, gente, eu quando era criança não sabia nem o que era mascarpone. Até anos atrás eu não sabia. Tem gente que não sabe até hoje. Então, assim... e não eram crianças que tinham, nem todas, tá? Que tinha pai, mãe, confeiteiro, para dizer que sofre influência em casa. Algumas tinham, sim, mas a maioria era criança que gostava da área e ia buscar informação no YouTube. Claro. Entendeu? Ia para o YouTube buscar informação. E eu me surpreendi muito, 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 porque deram um banho nos adultos. Esse aí, que idade tinha? Esse Enzo aí, por exemplo, que idade ele tinha? O Enzo acho que tinha 9 ou 10 anos, por aí. Gente do céu, 9 anos o garoto fazendo um negócio desse. Não, e assim, eles tinham uma inteligência emocional que dava banho em qualquer adulto. Teve uma menina chamada Yasmin, que ela foi eliminada, mas assim, levou numa boa, que pena, tranquilo. Voltou na repescagem. E aí, em algum momento, ela foi eliminada novamente e a gente preocupado, assim, puxa vida de novo, tadinha, que dó. Preocupados com ela. E aí, puxa, quando meu amigo, o Olivier, falou, olha, infelizmente, você que deixa a nossa tenda, ela, tudo bem. Aí a gente falou, não é possível. Então, Yasmin, acabou pra você. Tá tudo certo. Aí ela fez assim, gente... Eu fiz um monte de amigos aqui, eu me diverti um monte, eu aprendi um monte de coisa. Tá tudo bem.
Nossa. Cara, De ensinar muito geralmente adulto, né? os adultos se desesperam. Aí teve uma outra menininha, Gigi, que ela era incrível. E aí ela fez uma casinha de biscoito, ela estava toda feliz, que já tinha terminado antes do tempo, bababá. Júnior, na hora que faltava 10, sei lá, 30 segundos para acabar a prova, desabou. Tá! Falei, ai, meu Deus. E a Gigi era mais novinha, ela devia ter 7 anos. Eu falei, ela vai chorar. Ai, bichinha. Ela olhou e fez assim... Começou a colar tudo de novo, não caiu uma gota. E eu tava chorando. Não caiu uma gota, ela montou tudo de novo e conseguiu fazer. Então, tranquilidade. As crianças, acho que elas... Essas crianças vieram para dar uma aula pra gente. É verdade, eu vejo pelos meus filhos, cara, é impressionante. Tem algumas coisas que eles falam assim que você fica, nossa, né? Dá até arrepio. Você fala, não, nunca vi um adulto falar um negócio desse, a criança já tá falando. E agora, Celebridade está no ar agora, né? Teve agora há pouco tempo, né, que voltou. Quem é que tá lá Eu vi que tá a Fernanda Venturini, né? Quem, além do Pyong Lee, teve mais uma outra pessoa que eu conhecia na hora que eu vi. Olha, a gente tem de tudo um pouco. E tá incrível, assim. Acho que tá mais divertido do que a edição com os confeiteiros amadores mesmo. A gente tem o Pyong Lee, como você falou, a Fernanda Venturini, Dalton Vig, Mona Lisa, que foi nossa Miss Brasil, Padre Alessandro Campos, Renata Kirten, que é apresentadora, Renata Domingues, que é atriz, Marcela Herold, que é ator, Thaís Pacholec, que é atriz, Maria Gal, que também é atriz, o Cocielo, que é youtuber, Maísa, quem mais que tá lá? Doni Denúcio, que é jornalista. Cara, a gente tem uma galera muito, muito, muito boa, assim. Muito boa porque nunca fizeram nada na cozinha. Sim. Foram lá meio que para se divertir. E no meio não, logo no começo, assim, pegaram o gosto pela coisa e foram estudar a respeito. Criaram ali uma competição super saudável, onde um torcia pelo outro, vibrava com o outro, sabe? Então, foi um clima muito gostoso. Muito, assim, foi muito prazeroso e muito surpreendente, assim. A gente estreou tem 2 semanas e as pessoas vão se surpreender demais. Bem-vindas, celebridades confeiteiras. É tão bom chamar vocês assim, dá um orgulho. Que bacana, vou assistir. Quais são os dias que passa? Como é que é o Bake Off? É só pro pessoal que não assiste, tem que assistir, né? Agora eu vou assistir direto. Por favor, gente, olha. Sábado, 10h30 da noite, no SBT. Sexta-feira, sempre uma sexta-feira depois, por exemplo, nós estreamos sexta-feira agora, no canal Discovery Home and Health, 8h30 da noite, mas eles têm outros horários alternativos. Então, ao longo do final de semana, você consegue assistir essa nova temporada, e no SBT, 10h30 da noite. As receitas que a gente ensina lá, todas a gente coloca no site, e toda sexta-feira eu faço uma live, às 7 horas da noite, com o eliminado. A gente fala sobre as questões técnicas que errar. E olha, tá tão engraçado, porque assim, nesse começo, fizeram tanta lambança, que você não consegue nem entender o que entregou, que receita que era aquela ali, o que queriam fazer, sabe? Acho que mistura nervosismo também, né? A pessoa enlouquece ali, pô, deve ser meio... Você tá louco. Eu, quando participei, eu pirei, porque eu não gosto de conversar com ninguém quando eu tô cozinhando, né? Qual o prato que você aprendeu, assim, ou então como é que fala? Bolo, torta, sei lá, o que você aprendeu mais, que você é a melhor agora, que você faz assim, tranquilo, perfeito, que você não sabia fazer? Tem um especial, que assim? Eu não sabia? De repente você não sabia, ou que você... Quando eu fui participar mesmo, eu tive que criar 2 receitas e levar. Um bolo eu já fazia, que era um bolo com especiarias, e aí uma amiga confeiteira me ajudou a adaptar para criar mais impacto. E aí eu aprendi a fazer, naquela época, o Red Velvet, que é o veludo vermelho, que é aquele bolo vermelho, né? E meu marido até hoje pede para eu fazer o Red Velvet. Então... É feito de que esse Red Velvet? O que é? Vermelho? Bom, o que é? Existem 2 versões. Originalmente ele é feito com o extrato da beterraba, mas para chegar naquela cor, aquele vermelho, bordô lindo, mas não ficar com gosto, não. Pô, é muito difícil. Tô querendo que você falar morango, melancia, sei lá, você fala beterraba. Pô. Mas é por causa da cor. Pois é, o vermelho eu já pensei nisso. Groselha, sei lá. Para facilitar a vida do confeiteiro ou da dona de casa, no meu caso, a gente usa corante e tá tudo certo. E hoje tem até umas massas prontas, que eu sou meio contra, mas tem massas prontas do Red Velvet que são muito boas também. Então foi o bolo que eu aprendi a fazer por causa do Bake Off. Fora os outros, que no dia a dia tem tanta coisa nova lá que eu aprendo. Qual foi o prato que você olhou mais assim, que você falou assim, que isso, gente? Tipo,
Tô dando um exemplo assim, a pessoa usa peixe numa... Eu sei que não, mas tô dizendo assim, a maior loucura que você olhou e você falou assim, que isso, cara? Você tá doido, isso nunca vai funcionar. Teve um assim, o pior, qual foi o pior? Teve. Não vai dizer peixe Nessa não, eu última falei edição. brincando, não é possível. Aí já... Não, teve muita coisa. Nessa última edição, teve um participante do Pará que ele só levava coisas muito diferentes. E aí ele levou para um preparo o tacacá, que é a raiz da mandioca. Ele levou tucupi, que a gente faz geralmente com pato. Ele levou ingredientes muito específicos de comida salgada. Ele levou uma erva, não sei se você conhece, chamada jambu, é uma planta, uma hortaliça, que amortece, deixa o lábio amortecido e que a gente come no tacacá. Então ele levou tudo isso para a confeitaria. E ele fez também um brigadeiro acho que não era alecrim. Ele fez um brigadeiro de azeite. Brigadeiro de azeite. E que ficou bom. Bom, eu adoro azeite, tudo bem, mas brigadeiro é sacanagem. Bom, aí, enfim, mas... Quando ele me falou, eu falei, não sei isso mas não. Mas esses outros que você falou, esses nomes aí, todos que você falou aí, alguma deu certo, aquilo outro, lá, o negócio que ele... Todas, assim, foi impressionante. E ele fez existe um doce árabe chamado halewa, com gergelim, e ele fez um brigadeiro de halewa. Então ele sempre queria levar coisas muito diferentes. Teve uma prova que eles tinham que fazer representação de um prato de comida com um bolo. Então a gente viu, ele fez, por exemplo, uma pizza, que era uma pizza com camarão. Teve participante que fez um bolo que era uma feijoada. Teve um outro que levou um peixe. Teve uma moça, a Priscila, que fez um churrasco e era bolo. É claro, aquilo é para ter um impacto visual. Tem muita gente que encomenda bolos assim. Mas não apetece, porque a gente quer sentir no paladar o que a gente está vendo. Claro. Né? Então, se a gente vai provar um bolo, que é um bolo com uma cara de churrasqueira, e aí o bolo tem um sabor doce, então já é um contraste. Mas isso, o efeito visual é positivo. Não, o efeito visual tudo bem, mas aí não, eu adoro carne, mas não vou comer um bolo de picanha. Eu vou comer um bolo... Você tá em cima do bolo. A linguiça picanha, você vai partir em brigadeiro. Né? Mas isso é mais visual, um visual. Visual afeta. Vem cá, você falou do negócio da live e falou também, a gente falou de cozinheiros hoje em dia, os chefes, né, que viram celebridades. Eu estava acompanhando o teu Instagram, né, que o Instagram agora está com 1,5 milhão, sei lá quanto tem lá, eu acho que é mais ou menos isso. Como é que está sendo para você essa coisa de trabalhar com... Porque hoje o nosso mundo é diferente, né? Nós que acompanhamos lá atrás como é que era o mundo e hoje você tem... Parece que tudo hoje é Instagram, né? Tudo é rede social, então... Como é que está sendo para você? Como é que é tão interessante assim, por exemplo, você compartilhar algo da tua vida, que nem o teu choro na hora do Covid, tudo por uma rede social que você tem tanta gente ali te seguindo. Como é que está sendo isso para você? Júnior, eu hoje entendo que, assim, não só por ser alguém que trabalha com o Instagram, mas por alguém que também faz pesquisas no Instagram, é uma rede de negócios, né? E você ali muita gente usa para negócios e muita gente usa como se fosse um diário. Não é o meu caso, apesar de expor ali pensamentos, fragilidades. Por quê? Eu não separo o meu profissional do pessoal, porque eu não sou um personagem. Claro. Eu sou um ser humano e estou apresentadora de um programa, conduzindo um programa. E eu prefiro ser alguém tangível, que tem aproximação com quem me acompanha, do que provocar aquele distanciamento e me sentir uma celebridade. Não é o meu caso. Então, eu não tenho problema de mostrar minha fragilidade, porque eu sei que vai provocar uma reflexão em alguém que vai se identificar e falar assim, puxa, aquela pessoa que eu admiro, que sempre se mostra muito forte, também tem os momentos de fraqueza e eu posso aprender com essa pessoa, com os erros dela ou com o depoimento dela. É claro que eu evito expor as minhas intimidades, a minha vida como um todo, porque eu não acho de bom tom e porque eu esqueço também. Eu apesar de saber que aquilo ali também é minha profissão, acaba sendo um negócio, eu esqueço de fazer story, porque, cara, eu tô no mercado, vou lembrar de vou fazer story, eu morro de vergonha. Morro de vergonha. Porque eu vejo muita gente fazendo e acho que é natural, mas eu fazendo, para que eu vou fazer um story no mercado? Tipo, não tem muita lógica.
Mas eu sei que as pessoas gostam de ver. Mas acho que eu tem muita sei gente que fez e acabou fazendo sucesso por causa disso, né? Então aí já é outra... Por causa disso. É outra... Exato. Virou uma profissão. Então eu procuro, assim, usar meu Instagram para falar muito de alguns pensamentos, principalmente nos stories, de algumas reflexões, sem ser aquele papo chato, mas coisas atuais para expor o que eu penso, ver o que as pessoas também pensam e agregar isso, para levar mensagem positiva e para dar dicas de coisas que eu uso, consumo no meu dia a dia, que não são especificamente produtos, mas existe o lado da Nádia profissional, empreendedora e tudo mais, e existe a Nádia mulher, que é dona de casa. Sim. E muita gente não consegue me ver assim, porque eu apareço como uma figura pública. Sim. Mas eu tenho a minha vida de dona de casa e sempre tive, mesmo antes de casar, porque eu morava sozinha. Então eu também compartilho isso, coisas que eu descubro, misturinhas lá, as alquimias que eu faço para limpar tênis, para limpar rejunte. Tudo isso eu mostro para as pessoas também. Eu gosto muito de fazer pequenos concertos em casa, porque sempre tive que me virar. E também mostro isso, apresento isso para as pessoas e provoca essa aproximação, essa intimidade. E eu aprendo muito com as pessoas que me seguem, pelas coisas que compartilham comigo, que me contam. Mas eu noto cada vez mais que o ser humano está carente de gente de verdade. Mas A quantidade de pessoas que me mandam mensagem pedindo conselho, eu falo, meu Deus, o que é isso? Que responsabilidade. Mas é que as pessoas, as figuras públicas viraram quase que são referências, né, para muita coisa. Então, às vezes, uma pessoa que teve uma depressão ou que tem algum problema, que passou por problemas e pode chegar ali, uma pessoa tão famosa, que você tem acesso direto e você pode falar ali diretamente, parece que ela está falando diretamente para você, né? Então, isso eu acho muito legal, eu acho válido, entendeu? É importante. Vocês são pessoas importantes que eu acho que tem essa responsabilidade, entre aspas, mas assim, é bacana, porque muita gente... Quantos relatos você vai ver de gente que vai dizer, pô, eu me salvei porque eu vi um post da Nádia e aí ela me falou isso e tal, você entendeu? Então, eu acho... É verdade. E isso, para mim, é muito... Eu não vou mentir que é muito chocante, porque eu não consigo me enxergar no papel de uma pessoa que é vista na TV, que entra na casa das pessoas sem pedir licença, que tem essa quantidade de seguidores. Eu não consigo, porque eu sou uma pessoa comum no meu dia a dia. É o meu trabalho. Eu tenho que cumprir horário, cumprir regras e normas, tenho chefe como todo mundo tem. Mas, ao mesmo tempo, me dá o prazer de querer ser cada vez mais uma pessoa exemplar na minha conduta, na minha vida, e verdadeira, pensando que eu posso estar ajudando alguém. Eu nunca tive problema, por exemplo, de aparecer sem maquiagem, sabe? É claro, eu me cuido para aparecer sem maquiagem bem, né? Nunca tive problema de falar de idade, nunca tive problema de aparecer sem estar com uma roupa muito ok, porque é real, sabe? É verdadeiro. A gente precisa mostrar para as pessoas a nossa essência. Hoje cada vez mais, né? Hoje cada vez mais. Querida, eu estou muito feliz com o seu sucesso no Instagram, sucesso no Bake Off. Espero que venha muita coisa boa por aí. Não vai fazer um reality show de tiro aí daqui a pouco, né? Não sei, daqui a pouco você vai estar apresentando um aí. É o Shut Off, sei lá, alguma coisa assim que você vai fazer. Agora, dona Nádia, é a última vez que nós vamos fazer isso por Zoom, né? Espero eu, né? Que na próxima senhorita esteja aqui no Rio de Janeiro, porque, pô, falar com gente de Nova Iguaçu e Belfort Roxo em São Paulo não tem condição. Não. É muito esquisito. Não. Olha, que na próxima vez a nossa conversa seja olhando no olho, batendo papo mesmo junto. Já falei. Foi uma delícia. Você tem um apartamento aqui, vem pra cá. Você tem que vir pra cá, pô. Fica aqui. Olha, vamos torcer para essa pandemia passar logo, para todo mundo ser vacinado logo, porque eu tô com muita saudade do meu Rio de Janeiro, do meu mate na praia, sabe? De andar de chinelo. Cara, me faz falta. E pode ter certeza que quando eu for, a gente vai fazer juntinho aí esse vídeo, essa gravação. Obrigado demais, foi muito bom, muito divertido. E aí a próxima a gente faz aqui, aí a gente conta outras histórias, né? Você lembra de mais coisas. Negócio fechado, já tá acordado aqui. Muito obrigado pela oportunidade, conta sempre comigo, foi uma delícia. Que venha uma próxima vez, cara a cara. Obrigado, querida, beijo, sucesso para você. Beijo, fica com Deus, Tchau. sucesso.